Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou André Luiz Oliveira. Você sabe que aqui a cada episódio tem um bate-papo muito enriquecedor, com muita informação, com convidados especiais. E antes da gente dar sequência, vou convidar você para poder segue o nosso canal, clica aqui no sininho, ativa as notificações. Você quer saber um pouquinho mais? Vai lá para as nossas redes sociais. Lembrando você, vai lá na programação da Croma Mais TV, nosso podcast passa lá. Além disso, tem toda uma programação rica em filmes, em entretenimento, em outros programas, inclusive programas sertanejos, tem lá. Segue lá, é muito bacana. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito diferente. Eu acho que até dando continuidade ao episódio anterior, onde nós vamos ter aqui trocas de ideias, experiências, reflexões, que elas se encontram para transformar a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Nós vamos falar de sonhos ambiciosos, fronteiras superadas e mais o equilíbrio de crescer globalmente. Imagine o seguinte: você constrói um negócio sólido, de sucesso aqui no Brasil e de repente resolve crescer, explorar outros países. E aí surge a seguinte pergunta: e se eu levar a minha empresa para o mundo, para o Canadá, para os Estados Unidos, para Dubai? Como é que eu faço? Quais as possibilidades que eu terei? Quais são os desafios? Como se preparar, não só emocionalmente, mas também financeiramente? Quais são os obstáculos que eu vou enfrentar? Como lidar com medo, com ansiedade, com as diferenças culturais para expandir esse negócio além das fronteiras? A dificuldade com a língua, com a burocracia. Calma, não se apavore, que eu trouxe aqui hoje um convidado que ele tem tudo isso na ponta da língua. Ele vai tirar todas essas dúvidas e outras mais, porque a especialidade dele é justamente essa: expandir o seu negócio para os Estados Unidos, Canadá, Emirados Árabes e por aí vai. Hoje, meu convidado é o Paulo Biggers. Depois ele vai ver se eu falei certo sobre o nome dele. Consultor sênior de empresas, com mais de 25 anos de experiência. Paulo já ajudou dezenas de empresas brasileiras a conquistar mercados internacionais com projetos Estados Unidos, Canadá, Dubai, Portugal mas aos poucos também a gente vai discutir essa questão das inseguranças e como se preparar para esse sucesso global sem perder o equilíbrio, sem perder o aspecto financeiro. Então, Paulo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Prazer enorme. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e conversar sobre um tema que está cada vez mais importante no mundo, né? Você internacionalizar a sua empresa, levá-la para fora, mostrar para o mundo que você tem um produto ou um serviço diferenciado e que você pode ter sucesso lá fora. O mercado está cada vez mais globalizado, né? Então é comum nós enxergarmos empresas brasileiras que querem explorar esse mercado consumidor enorme que tem lá fora e vice-versa. Empresas estrangeiras que querem vir para o Brasil, o que antes era mais comum, né? Esse movimento. As empresas lá de fora virem para o Brasil e não tanto as empresas brasileiras daqui para lá. Como é que você, há 25 anos acompanhando esse mercado, tem visto essa mudança? Eu acho que se você vai numa fábrica de automóveis, você vai ver que as peças vêm do mundo inteiro, né? Então, antigamente você tinha um país específico que fornecia todas as peças. Então, como houve essa globalização, né, isso criou polos no mundo inteiro de fábricas
que fabricam componentes para o carro e vendem esses componentes para um determinado país que vai montar aquilo, como nós temos na Zona Franca de Manaus aqui, por exemplo, né? Com as motos e etc. Mas eu, nos últimos 25 anos, o que eu assisti foi essa guinada das empresas brasileiras indo para fora, procurando novos mercados, novas oportunidades. Como você falou, os estrangeiros vindo para cá também, porque o Brasil, dos mais de 200 milhões de pessoas, quer dizer, é um mercado interessante para qualquer tipo de empresa, né? Então, nós estamos agora com uma nova administração nos Estados Unidos, mas o presidente americano sabe que o Brasil é importante, né? E deve focar nessa parceria que já tem mais de 200 anos, né? Entre Brasil e Estados Unidos, essa parceria comercial, né? Temos a China aqui, mas os Estados Unidos tem muita tradição em termos comerciais com o Brasil, né? E vice-versa. Então, voltando à sua colocação, eu acho que o brasileiro, principalmente a empresa média, ela tem uma oportunidade de ir lá para fora. Se ela puder fazer um trabalho de casa onde ela vai criar um orçamento para investir lá para fora no seu produto ou serviço, ela tem que fazer um dever de casa nesse aspecto, ela tem que participar de feiras. O Brasil hoje já tem as maiores feiras do mundo vindo para cá, né? Coligadas com outros países, entender se o produto ou serviço dessa empresa é competitivo, está maduro para ir lá para fora, e aí seguir aquele caminho, né? É sempre importante você ter profissionais que ajudem você a ir num caminho que seja um caminho seguro, com menos possibilidades de dar erro, né? Então, fazer toda essa parte de pesquisa, de prevenção antes de sair do país. E a gente percebe muito isso, né? Que a pessoa quer investir, quer ir lá fora, até viver o sonho americano e tudo mais, mas ela não se prepara, não é fácil, eu vou lá, eu já invisto no Brasil, sou empresário aqui no Brasil, não preciso de já ninguém. Dei certo aqui no Brasil, sei como é que faz, e chega lá, acaba não dando certo. Recentemente eu vi um caso de um empresário que ele disse que o maior erro dele foi ter aberto uma lojinha lá nos Estados Unidos. Isso você já viu algumas vezes? Muitas vezes eu vi, muito. Como você falou, ele pega o avião, salta em Miami, porque é tipo ponte aérea, né? Virou ponte aérea. Em Miami ele começa a se aventurar em procurar um advogado, mas ele não sabe bem, ou um amigo indicou, mas ele não conhece quais são o que ele tem que enxergar para poder levar o negócio dele. Ele tem que, o que eu falo para os clientes, você tem que ter um bom advogado nos Estados Unidos, não pode economizar nisso, você tem que ter um bom contador nos Estados Unidos, não pode economizar isso, e depois de montar o negócio, você tem que ter um bom seguro para proteger o seu ativo, né? Então, ele salta, vai para lá, não tem nenhuma dessas três pernas e começa já errado, né? Porque é importante, quando você monta uma empresa, essa empresa ela tem que ter, tem que casar com o tipo de visto que você vai pedir para o governo americano. Então são 6 tipos, né, diferentes de visto? Não, os Estados Unidos tem dezenas de tipos de visto, dezenas. Então, o que tem na nossa cabeça? É aquele visto de turismo e negócio, né? Que é um visto de tempo curto. Se você quiser morar lá, você tem que ter outro tipo de visto, né? Muitos usam um visto de estudante para começar, depois transfere isso para um visto mais, um visto permanente, né? Que vai fazer um curso, vai fazer vai participar de uma universidade, então ele tem esse visto de estudante.
Eu não sou especializado em visto, eu tenho parceiros advogados que eu trago e que eu apresento para os clientes, mas como eu estou há 25 anos nesse negócio de internacionalização, eu já vi todo tipo de visto sendo gerado para um determinado negócio, né? Desde visto por especialização, o fulano é especialista em um determinado produto que é raro nos Estados Unidos, então ele pode receber esse tipo de visto, né? E é assim, quer dizer, é importante o interessado saber contratar uma empresa que possa ajudá-lo a entrar no país de uma maneira correta, minimizando os riscos, e também minimizando o investimento que ele vai fazer para ir para lá, né? Ele Sim. pode perder tudo também, então isso é importante. Com certeza. E Paulo, o que te motivou a se especializar na internacionalização de empresas? Eu estava nos Estados Unidos trabalhando na área de banco e seguro nos anos 90, e transferi para lá com a minha esposa, para Miami, e trabalhei uma época lá fazendo a ponte aérea Brasil, Estados Unidos, vice-versa. E uma dessas viagens eu encontrei um amigo aqui no Brasil e ele sabia dessa dupla nacionalidade minha, que eu fui criado nos dois países, conheci a cultura, e ele falou assim, por que você não começa a levar empresas para lá, brasileiras? Então isso acendeu uma lâmpada, né? E aí eu voltei para os Estados Unidos, falei para minha esposa, vamos voltar para o Brasil, vou começar a levar empresas para os Estados Unidos. E a minha primeira empresa foi uma empresa de bota para soldado. E era um amigo meu trabalhava no Pentágono, ia ter uma concorrência por causa das guerras lá, Afeganistão, Iraque. Eles precisavam de uniformes, botas, né? E ele falou assim, por que você não procura uma empresa aí no Brasil? Aí comecei a fazer uma pesquisa, fui parar em Franca. E aí tinha lá uma pessoa que era um empresário conhecido, que tem uma história espetacular, incrível. Podemos um dia até falar sobre a história dele. E bati na porta e estava lá o Jussel Arroio, que é o dono da empresa. Eu falei, Jussel, vamos exportar? Ele nunca tinha exportado. Oi? Que Arroio, Jussel Arroio, ele falou, ficou olhando para mim, pô, você tá maluco? Eu falei, não, vamos fazer isso aí. Vamos fazer uma linha de produção, você vai exportar essa linha, podemos pegar um crédito no BNDES para você fazer... entrar com dinheiro e isolar essa linha do que você vende no Brasil ou para a América do Sul, mas vamos exportar para os Estados Unidos. Então começamos a fazer essa operação, começamos a vender um container por mês para os Estados Unidos. Interessante, vieram soldados para cá americanos para a gente pegar as medidas, tinha soldado de 2,10 metros, o pé 56. Aí fomos na Amazonas, lá do solado, eles fizeram um solado 56. Aí o solado, ele tinha que aguentar 50 acima de 0 graus e 30 abaixo de 0, porque eles vão para lugares inóspitos, né? Sim. Então você está num lugar que é muito frio ou muito quente, e o solado tem que aguentar aquilo. Também o couro, eu fiquei expert, né, em sapato, né? O couro natural, ele você consegue suar o pé sem ter nenhum tipo de atrito na pele. As empresas americanas fabricam um couro que é sintético, né? E esse couro, ele vai machucando o seu pé se você ficar muitos dias com o mesmo calçado, né? Sim. Então os americanos adoraram isso também. E aí começamos a mandar para lá e ficamos 2, 3 anos enviando calçados pro exército americano. Legal. Ele fez uns desenhos diferentes, foi bem legal aquela época. E a partir daí comecei a fazer comida. Comida, eu até fugi um pouco porque a Anvisa lá deles também, o FDA, não é fácil, né? Então
eu foquei mais em levar a empresa e se estabelecer nos Estados Unidos e não exportar. Tá? Então, o meu foco realmente é pegar o investidor aqui, o empresário, atravessar as nossas fronteiras, chegar nos Estados Unidos e estabelecer a empresa lá. Quer dizer, fazer o que ele faz aqui, fazer lá. Sim. Né? Pode ser uma subsidiária, não tem problema. Pode ser uma empresa independente do que ele tem no Brasil, porque você tem toda essa parte tributária, fiscal, que é importante, né? Que podemos conversar mais adiante. E, Paulo, qual foi assim, o maior desafio seu, pessoal, profissional, que você enfrentou até agora nessa internacionalização de empresas? Olha, foi recente isso. Eu fiz pela primeira vez eu montei e operei um restaurante na Califórnia, lá em São Francisco. Tenho um amigo que é proprietário de restaurantes, e ele quis ir para a Califórnia e me contratou para montar e operar o restaurante, né? Então eu fiquei imerso aqui no restaurante dele 6 meses, da tesouraria à cozinha, aprendendo tudo. Até o gosto da comida eu tive que gravar no meu cérebro para poder chegar lá e testar as comidas e não serem modificadas. Porque, por exemplo, a Califórnia, como tem muita influência latina, então a comida, principalmente mexicana, a comida vai se transformando, pimentas e condimentos que destoam daquilo que a gente está acostumado aqui. Então eu ia sempre toreando lá os chefes, os cozinheiros, para não exagerar no tempero, né? Então, porque eu já tinha gravado o tempero dele na minha mente. Então foi um projeto fascinante, muito competitivo nos Estados Unidos, né? São Francisco tem mais de 200 restaurantes estrela Michelin, o Brasil inteiro tem 30. Né? Então é um lugar que eles comem muito bem, eles são muito tudo que quando eles entram no restaurante, eles têm que saber se tem a fruta do mês, do ano ou da temporada, como é que é feito, de onde vem o peixe. Eles perguntam tudo para você antes de escolher. E a partir daí eles começam a falar bem do seu restaurante. Então tudo pelo app, eles vão lá, dão nota para o seu restaurante, já espalham aquilo na cidade inteira. Uma coisa que eu aprendi que é fantástico na Califórnia, o californiano é muito aberto a coisas novas. Então, se você mora num bairro e o restaurante é em outro bairro, o dono do restaurante tem que criar um destino para a pessoa ir e experimentar a comida. Então é uma diversão para o californiano e sair do bairro dele e experimentar a comida em outro bairro, né? Eles chamam de destination, né? Que você vai para lá e vai ver novos ares, o ambiente diferente do seu bairro. Então isso foi muito bacana, né? Ganhamos um prêmio de melhor hambúrguer da cidade, porque fazíamos a carne picanha. Ninguém fazia picanha lá na cidade. O café da manhã também ganhamos o prêmio, porque a gente tinha frutas e pratos mais tropicais, né? Muito a ver com o Brasil. Por exemplo, servia lá uma champanhe com sabor de goiaba, né? E eles não estavam acostumados com isso, né? Tinha tapioca, que eles adoravam. Então fazia lá as panquecas de tapioca e começou a ficar conhecido na cidade. Então foi uma experiência maravilhosa de montar, de gerenciar, de operar um segmento que é dificílimo. São vários negócios em um só. O bar é um negócio, a cozinha é outro, o salão que você recebe as pessoas é outro negócio. Tem que estar tudo sincronizado. Sim. E tem essa questão da cultura também, né? Tem. Talvez calçado seja um pouco mais simples. Nós aqui já estamos acostumados com couro animal, não tão... Tem o couro sintético, mas já estamos acostumados com o couro animal. Mas essa questão da alimentação
É muito diferente. Muito, e você não pode fazer um restaurante, é um risco grande, ético, entendeu? Se você fizer um restaurante só asiático, só indiano, sabe? Isso é uma coisa que é um risco grande. O nosso restaurante era um restaurante de comida farm to the table, que eles chamam, né? Da fazenda para o seu prato, que é uma coisa saudável, né? A galinha criada de forma solta, né? O gado também, então tudo com menos agrotóxico. Isso é a pegada da Califórnia, né? O californiano está anos-luz na frente de qualquer lugar nos Estados Unidos. Só Nova York que tem essa pegada, mas não tão forte como... A gente recebia gente de Nova York para entender a comida que a gente fazia. Que interessante. Então tinha essa troca bem legal também. Que interessante. E assim, você está ali circulando muito tempo já entre Estados Unidos, Brasil. Aqui mesmo no Brasil, você nasceu em Brasília, que já é diferente um pouquinho de São Paulo. Circulando nos Estados Unidos, circulando no Canadá, ou seja, você vem vivenciando uma multicultura bem interessante. Agora indo ali Portugal, Dubai, e o que dessas experiências assim todas, dessa multiculturalidade, tem influenciado você nessas visões de negócio? Do tipo, poxa, eu acho que esse negócio de caneca talvez dá certo ali, mas não vai dar certo lá. Isso é uma pergunta bem complexa também, né? Eu acho que tem coisas em comum. Nós vestimos um jeans aqui, na Índia também se veste jeans. Então tem coisas básicas que você é mundial, né? Toma Coca-Cola em qualquer lugar do mundo. O hambúrguer é a mesma. Agora tem coisas específicas. Principalmente em negociação, quando você chega num país é diferente a pessoa negociar nos Estados Unidos. O Canadá é mais próximo dos Estados Unidos, mas você vai para o México é outra coisa, né? Aí você vai para Portugal, é mais parecido conosco, mas você sai de Portugal, o norte da Europa não tem nada a ver com o sul, né? Então tudo isso são detalhes que você tem que sincronizar para ter sucesso. Indo para os Emirados Árabes, por exemplo, aí é outro tipo de vida e o jeito que eles pensam sobre o mundo, né? Como China, né? Quer dizer, é diferenciado. Então quando você... qual é a minha principal vantagem? Como eu fui criado aqui nos Estados Unidos, trabalhei em ambos os países, estudei em ambos os países, isso facilita o entendimento para você poder levar uma empresa que faça sentido levar, né? Você tem que... O serviço ou produto tem que ter um diferencial para entrar no mercado, mas esse diferencial é um diferencial do cliente ver aquela empresa e se interessar pelo produto ou serviço, não um diferencial cultural, né? Não é você sair daqui e levar um produto para a Índia, sendo que na Índia o jeito que eles pensam é diferente de nós, né? O jeito que eles foram criados, as castas, etc, né? Por exemplo, hambúrguer de picanha lá na Índia talvez não daria tão certo. Eu acho que não, né? E Estados Unidos também, por ser um país muito grande, ele também é muito diverso, né? Cada estado ali tem a sua cultura, tudo mais. Exatamente. E isso também conta na hora de decidir, por exemplo, quero montar uma empresa lá nos Estados Unidos. Mas dependendo do segmento, para a Califórnia, por exemplo, serve, mas de repente para o Texas, para a Flórida não é bem assim. Tem muito brasileiro que conhece bem os Estados Unidos, viajam com frequência para lá, a lazer, a trabalho, e aí eles se apaixonam por Boston, por exemplo. Aí eu digo a eles, Boston 6 meses por ano é frio para burro. Você vai aguentar mudar para Boston? Então isso é um fator que tem que ser levado em consideração, né? Sim. Então a Flórida é a terceira economia nos Estados Unidos. Você tem a primeira economia, a Califórnia,
que no mundo é a quinta maior potência econômica, né? É incrível. O segundo é o Texas, que é também mais de 2 trilhões de dólares. O PIB deles lá é uma coisa monstruosa. Depois a Flórida junto com Nova York, eles ficam ali se revezando quem é maior. Mas a Flórida tem muitas empresas latinas, né? Então esse diferencial da Flórida atrai os brasileiros para lá também. Além de ser perto do Brasil, nós estamos aqui à noite, pega um avião hoje, à noite você está na Flórida, é muito rápido, né? E além disso, a parte de turismo na Flórida é monstruosa, né? Quantos centenas de milhões de pessoas, né, entrando e saindo, né? O aeroporto muito bem estruturado, boas escolas, boas universidades, o clima muito parecido com o clima brasileiro, né? Raramente você vê um frio. Esse ano parece que deu um frio lá que ninguém acreditou, estava até nevando no norte da Flórida, né? É uma coisa raríssima, mas o mundo está mudando tudo também, né? Então eu acho que isso tem que ser levado em consideração também. E assim, nesses 25 anos, muita gente deve ter te procurado. Paulo, eu quero levar minha empresa para fora. E o que faz um empresário brasileiro considerar internacionalizar a marca dele? Eu acho que o empresário brasileiro, ele tem uma paixão pelo negócio dele. Então ele entende que o negócio pode ser reconhecido por outras culturas, outros países, né? Então essa é uma principal característica, né? Mas aí você tem que sair um pouco da paixão e pé no chão. Será que tem mesmo um produto e serviço diferenciado? Você tem um orçamento para isso, para ir lá para fora? Muitos brasileiros me procuram perguntando se eu tenho um investidor para eles para entrar nos Estados Unidos. Eu falei assim, olha, os Estados Unidos não precisa da gente. Agora, se você quiser entrar nos Estados Unidos, você tem que ter um orçamento para entrar nos Estados Unidos, porque é o lugar mais competitivo do mundo. É você e todo mundo querendo entrar lá, né? De todos os países do mundo. Então, realmente ter o pé no chão, saber que você vai precisar criar um orçamento para entrar no país, seja lá, seja Canadá, seja Portugal, seja Emirados Árabes, você tem que ter esse orçamento. Novamente, contratar um profissional que entenda a cultura, entenda o jeito de fazer negócio no país, para você não perder tempo, para você minimizar o risco, né? E os 3 profissionais de novo, um ótimo advogado, não economize nisso, um ótimo contador, não economize nisso, e faça um seguro do ativo que você vai montar por lá. Entendi. E assim, Paulo, nessa tua experiência, qual foi a empresa que talvez você menos acreditou e que deu certo, ou a empresa mais alternativa que você já viu, que você conseguiu, ou que você viu ali entrar nesse mercado internacional? Tem algumas, mas eu tive um cliente que o negócio da bota foi uma coisa diferente. Sim. Né? Que eu comentei agora, mas também tiveram empresas de agronegócio que entraram lá, que fizeram parcerias, joint ventures com empresas locais do cinturão, né, de produtos americanos, onde você tem algodão, você tem a parte de grãos. Então eu consegui levar essa empresa pro centro dos Estados Unidos, né, que é indo para o oeste, né, e introduzir a empresa lá nessa parte de cana. Tá. Né? A cana tem uma área muito grande na Flórida, e tem alguns lugares nos Estados Unidos que tem um pouco de cana, porque os Estados Unidos está produzindo mais álcool que o Brasil, né? Então, e exporta o álcool os Estados Unidos, né? A base de milho. Então eu consegui levar essa empresa de agronegócio, fazer uma parceria com uma empresa lá,
Fiquei na dúvida se teria sucesso, mas os empresários eram muito cautelosos e comedidos e conseguiram fazer uma junção lá com a ajuda do governo local, as prefeituras. A empresa não estava passando por um momento bom, a empresa americana, então foi o momento certo para entrar e injetar capital e fazer a coisa acontecer. Ou seja, dá para internacionalizar tanto bota quanto um restaurante, alimentos, como também uma indústria, como o agronegócio. Você pode internacionalizar praticamente tudo, né? Mas você tem que saber, você tem que entender se o seu negócio é para ir para fora, né? Às vezes você está super bem aqui, acha que tem que ficar aqui, a cabeça é local e tudo bem, né? Sim. E o empresário, a média de idade dos empresários que vão lá para fora é entre 40 e 50 anos. Filhos pré-adolescentes, né? Ele está pensando em colocar os meninos lá para acabar o colegial, já entrar numa faculdade, né? E o menino depois talvez tocar o negócio da família por lá, né? Então, eu nunca de centenas de empresas assim que eu conversei e dezenas que eu levei, a idade média era entre 40 e 50 anos o empresário, nunca mais do que isso, porque a pessoa mais velha já está aqui, talvez o filho da pessoa mais velha possa ir e expandir lá para fora, mas não é um perfil dos meus clientes. E o meu mercado é o middle market, quer dizer, aquelas empresas, uma Votorantim, uma Gerdau não precisa do Paulo, uma Embraer, porque eles já vão com toda a força lá para fora, já montam uma indústria, né? Eles já são reconhecidos. Agora a empresa média, ela pode ter um produto ou serviço que seja competitivo lá fora, mas não sabe como ir para fora. Como chegar, como entrar. Não sabe. Qual é a estratégia ou qual a melhor oportunidade. Isso. E aí onde entra o Paulo? Aí entra a minha consultoria, né? Sim. E assim, você atua nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, tem atuado em Dubai. Desses mercados todos, hoje, um brasileiro que quer levar a sua empresa, qual você recomenda? Qual que é o menos burocrático? Qual hoje está, de repente, mais acessível? Por exemplo, o ano passado nós começamos com uma empresa que é a 4ª geração de mineração de diamante. Eles são de Minas Gerais. E eles vendem diamante para todas as marcas mundiais reconhecidas. E ninguém sabe quem eles são. Então, a gente conversando com ele numa entrevista, o meu parceiro de negócios, que fica entre Dubai e Brasil, achou que seria interessante Dubai. Por quê? Por causa da parte de legislação, de impostos, né, as vantagens fiscais que tem por lá. E esse cliente nos disse uma coisa interessante, que as grandes marcas europeias estão saindo da Europa e montando em Dubai. Porque Dubai virou um centro de diamante mundial. Olha só. Então a gente acabou montando a empresa desse pessoal de Minas lá. E estão super felizes, criaram uma marca deles lá e de lá estão vendendo para o mundo inteiro com a marca deles. Né? E não vendendo somente para... um white label, né, que eles chamam, que é vendendo para uma marca conhecida que vai colocar um nome no diamante deles. Sim. Então, isso foi decidido em uma série de conversas que nós tivemos com eles, baseado no que está acontecendo no mundo, dessa transição, dessa saída de empresas importantes, lá de Luxemburgo, Antuérpia, eles estão saindo de lá e indo para Dubai. Interessante, questão de investimento, tributação. Principalmente tributação, né? Você investe $1 e ganha $1 de volta. E Paulo, assim, muita gente quer. Eu vejo os brasileiros, né?
querendo investir ou nos Estados Unidos ou em Portugal. Ultimamente é o que nós... É a bola da vez, Portugal. A bola da vez. E os Estados Unidos agora com o Donald Trump lá, o que você enxerga para os brasileiros que querem ir para os Estados Unidos? Mudou alguma coisa? Não mudou nada? Vai continuar muito parecido? Ou mudou mínimo? Eu acho, quer dizer, eu não tenho a estratégia, ninguém sabe da estratégia do Trump para os estrangeiros imigrando para os Estados Unidos, mas eu imagino que quem quer ir para os Estados Unidos e quer ir de uma maneira correta, não vai ter nenhum empecilho. Porque os Estados Unidos sempre foi um país que recebe as pessoas do mundo inteiro, né? Como o Brasil também, sempre recebeu gente do mundo inteiro. É que o dinamismo americano é diferente do nosso, né? Então, o timing deles está diferente do nosso, né? Lá, você vai para a Califórnia, eles estão 50 anos na nossa frente, né? É uma coisa... Eles pegam tudo o Pacífico, né? Que eles chamam o Pacific Rim, né? Que é toda aquela área do Pacífico, que é como se fosse uma coisa só, a Ásia e a Califórnia, né? A Califórnia é um país. Então, o pessoal reclama muito que São Francisco não está como era, mas nada é como é, vai mudando, né? As coisas vão mudando. São Paulo não está como é. Exatamente, né? Como você falou, eu sou de Brasília, quando eu vim para cá com 10 anos de idade, São Paulo tinha garoa. Hoje não tem mais nada, você nem sabe o que vai acontecer no dia, né? Então, verdade. Então, mas voltando ao exemplo aqui, eu acho que ele não vai mudar nesse sentido, assim. Ele pode negociar tarifas com os países, mas você ir para lá, lógico que vai ser recebido. Você tem um advogado, de novo, um advogado local conceituado, um bom contador. É importante mencionar que quem monta a empresa nos Estados Unidos é o advogado, não é o contador. O contador só faz a contabilidade. Você vê o camarada a cada 4 meses, né, que você manda a papelada para ele faz lá e faz um imposto de renda, né? Sim. Preparando para o imposto de renda final, mas como ele faz a cada 3, 4 meses, facilita muito no final, quando está tudo pronto e você entrega, né, para o leão americano. Então, mas isso é importante dizer, que quem monta a empresa, quem constitui a empresa é o advogado. Aproveitando, falando em contador, mandar um abraço para a minha amiga, nossa amiga Márcia Barreto, que é responsável por essa conexão, por esse bate-papo aqui de hoje. Márcia, um abraço. Muito obrigado. E, assim, tem muita diferença entre ser empresário no Brasil e ser empresário lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, ou em Portugal, que a gente tem visto esse movimento todo. Eu acho que é mais essa parte cultural, mas ser empresário, por exemplo, no Brasil, o empresário, ele está pronto para qualquer negócio, né? Porque passou por tudo, né? Planos de moeda, econômicos, essa montanha-russa que nós convivemos há 100 anos, né? Quer dizer, é uma coisa, quem sobrevive aqui consegue vencer em qualquer lugar, né? Eu acho que até um exemplo é o Henrique Meirelles, né? Foi presidente mundial do Boston, quer dizer, será que eles têm excelentes profissionais nos Estados Unidos, mas ele conseguiu chegar lá. Sim. E brasileiro, né? Então, por quê? Porque ele sabe tocar essa parte financeira, o banco, né? As empresas de investimento, porque o Brasil preparou ele para isso, né? O Brasil, você da área financeira aqui, você tem que estar pronto mesmo, porque... E tem a parte de insegurança jurídica, né? Você estava no comecinho, você estava falando de empresas virem para o Brasil. O Brasil recebe um monte de investimento e tudo, mas estruturar uma empresa aqui, você tem que estar preparado, né? Porque você tem que... a burocracia, o red tape que eles chamam em inglês... Aí você já começa negativo, por exemplo, no restaurante nos Estados Unidos, eles te dão 3 meses para pagar o ICMS. Então você usa como capital de giro. Eles têm que estar na conta o dinheiro, eles tiram da conta, mas eles te dão 3 meses para você brincar com aquele dinheiro internamente, ajudar lá nos custos, né? Isso não temos aqui, né? Você só investe, você já começa negativo, você tem que correr atrás do prejuízo, né?
e reverter isso para tentar ter sucesso, né? Então, eu acho que o brasileiro, no modo geral, se você der os instrumentos, se você tiver uma política econômica favorável, o brasileiro está pronto para vencer em qualquer lugar. A gente fala muito aqui, Paulo, da burocracia brasileira. Abrir uma empresa no Brasil é um desafio. É um desafio. Uma empresa do ramo alimentício, por exemplo, tem um monte de regulamento, Anvisa e não sei o quê, enfim. Eles criam dificuldade para gerar facilidade, entendeu? Exatamente. Você enxerga isso também lá fora? Então, isso foi uma coisa, nesse ramo de comida que você está falando, isso me surpreendeu muito, porque eu cheguei lá, geralmente para você montar um restaurante nos Estados Unidos é entre 6 meses e 1 ano. O que a gente fez? A gente chegou lá, eu já tinha feito contatos prévios, né? Então a gente já foi com uma agenda, a gente pegou um restaurante que era de uma pessoa que tinha ganhado o MasterChef, ele tinha vários restaurantes, não estava dando conta de tocar todos, pegamos um deles, repaginamos, inauguramos em 1 mês. Utilizamos todos as documentações que o restaurante já tinha e trocamos o nome. Entendeu? Então isso nos ajudou muito, né? Então, como eu fiz tudo isso, foi até engraçado. Apareceu o pessoal da Anvisa local lá em São Francisco. Aí entrou lá a pessoa e perguntou: você está com a documentação toda para funcionar? E eu falei: estou com a documentação. Então eu quero que você leve isso lá no escritório da prefeitura e me mostre. Você tem, sei lá, 48 horas para fazer isso. Eu levei no mesmo dia, 2 horas depois. Por quê? Porque eu tinha feito tudo isso. Sim. Toda essa transição de um restaurante para o outro. E ela até brincou comigo quando eu cheguei lá. Ela falou assim: olha, a prefeitura aqui tem quase 150 anos, né? Porque a Califórnia é um estado novo, né? E você foi a primeira vez que alguém veio no mesmo dia trazer toda a documentação. Então ela tomou um susto. Então eles querem facilitar a burocracia para você tocar o negócio. Para você. Eu fui recebido pelo prefeito, tendo 20 funcionários. Por quê? Porque o prefeito sabe que tem milhares de Paulos, milhares de restaurantes como o Paulo, então ele precisa dessas empresas para gerar emprego. Sim. Então eles tratam muito bem você. Entendeu? Então, e outros estados que eu montei outras coisas, a mesma coisa, era tapete vermelho praticamente, você chegando na prefeitura, no chefe da polícia, toda essa parte burocrática. E um tratamento muito parecido com o que acontece aqui, né, Paulo? Muito parecido, muito parecido. E quais são os erros mais que você vê assim, que são os mais recorrentes de quem tenta, principalmente, internacionalizar sozinho? Não ter um orçamento, ouvir dizer que o melhor tipo de empresa é essa, sem levar em consideração o tipo de visto que ele vai tirar. Eu já recebi assim centenas de pessoas que me ligavam: pô, Paulo, eu montei lá na Flórida e um advogado X falou que essa era o melhor tipo de empresa para montar, mas eu estou tendo problema agora com o visto. Eu falei: exatamente, você tinha que ter pego um advogado empresarial, que tem um outro advogado tributarista e de visto. Quer dizer, você tem que ter essas 3 coisas para saber que tipo de visto você vai tirar para aquela determinada empresa que você está montando. Então, isso assim, de cada 10 que vão, 30%, 40% fazem esse erro. Entendi. É muito alta o percentual, né? Sim. E tem o lado financeiro. A pessoa vai para lá pensando que com $100 mil ele vai conquistar a América. E não é assim. Entendeu? Você tem que fazer um estudo, você tem que planejar de acordo com o que você tem aqui. Uma outra coisa interessante é o mercado da saudade nos Estados Unidos. O que é o mercado da saudade? Você tem as comunidades brasileiras, latinas, então
O camarada vai para lá e quer fazer... Quer tomar Guaraná. Quer tomar Guaraná? Não, e ele vai fazer coxinha, vai fazer brigadeiro, e ele fica fixado naquele determinado público. Então eu digo para eles, não faça isso, você tem que vender para o americano. Né? Ah, eu quero um determinado público. Então você vai para a Flórida e pega os cubanos. Os cubanos estão há 60 anos lá e consomem muito de tudo. Então foca nos cubanos, não fica focando em colombiano, venezuelano, argentino, brasileiro. Você tem que pegar a massa, né, para você poder ser reconhecido. Ah, mas tem gente de sucesso? Teve, mas não é... Você não pode pegar aquilo como caso certo, né? Que você vai se basear naquilo para ter sucesso. É um entre... É dificílimo. Mas eu já vi empresas, por exemplo, de mulheres que fazem a maquiagem, que mexem com essa parte de estética, terem sucesso. Sim. E outras não, né? Então, e muitas outras não. Ninguém gosta de contar o lado triste da história, né? Então, mas eu conheço vários lados tristes aí. Graças a Deus tem mais positivo do que negativo, até para você se basear vendo os negativos, o que aconteceu, que a pessoa teve problema. Inclusive grandes marcas brasileiras tiveram problemas por lá. Sim. Quando entraram de uma maneira correta, parte jurídica e tudo, mas não souberam conduzir o negócio localmente. Exatamente. Entendeu? Escolheram errado a pessoa para operar, para tocar o negócio, né? Escolheram o local não adequado, o estado, o modelo de negócio em si. O modelo, exatamente. E Paulo, você tem um diferencial do teu trabalho, que é o de introduzir empresas na Bolsa de Toronto. Como é que funciona isso? Esse meu parceiro, o Dr. Amaral Gugel, um grande abraço para ele também, ele foi o primeiro brasileiro a ter escritório no Canadá. Ele teve por quase 3 décadas escritório de advocacia. De advocacia em Vancouver, do outro lado no lado oeste, né, no Pacífico. E ele montou esse escritório, se tornou cidadão canadense. Foi um embaixador brasileiro lá, né, como se fosse um embaixador comercial lá. E eu fui apresentado a ele pelo cônsul canadense há alguns anos atrás. E por quê? Porque comecei a estudar o mercado canadense e ver algumas facilidades que os Estados Unidos não têm. Como eu disse anteriormente, nos Estados Unidos cada estado é um país praticamente. Canadá não. Eles fizeram uma divisão de serviços e produtos por província. Então, a cabeça canadense, ela pensa muito igual, tirando o Quebec e o lado francês. Mas, no modo geral, os canadenses, o jeito que eles tocam as coisas, a vida, é muito parecido. Nos Estados Unidos, não. Cada estado é um país e é isso aí, né? Eles são completamente independentes. O governo incentivou também as províncias a não competirem entre elas. Então, você tem, por exemplo, na região de Toronto, que é Ontário, você tem a parte de inteligência artificial, de Big Data, né? Eles têm um corredor ali entre a cidade de Waterloo e Toronto, que é como se fosse São Paulo, Campinas, só de tecnologia, né? Todas as empresas do mundo estão ali, não é uma maravilha. E do lado oeste você tem Vancouver, British Columbia, né, que eles chamam, que tem muito a ver com jogo de futebol, jogo eletrônico. Por quê? Porque está perto da Ásia. Então eles fazem esse intercâmbio com a Ásia muito forte. Você vai para lá, tem muita gente da Índia, da Coreia, é uma coisa interessante. Outra coisa que o Canadá tem, que é muito interessante, o Canadá tem 40 milhões de pessoas, metade não nasceu lá. Então, eles são muito abertos a receber empresas de fora, muito. E aí eu comecei coincidentemente, um amigo meu canadense, de Quebec, quer dizer, fala inglês e francês, ele trabalhava para um banco canadense,
E a Bolsa de Toronto, do Canadá, comprou o passe dele para ele ser representante da Bolsa na América Latina. E aí ele me levou para a Bolsa, para conhecer as coisas da Bolsa. E é fantástico, porque o canadense ele não tem um marketing que o americano tem, não é agressivo. Não. Mas uma vez que você conhece, as coisas fluem muito mais rápido que nos Estados Unidos. Por toda essa receptividade, tudo. Eles falam, o país é socialista, mas em negócio não tem nada socialista. Ele faz o negócio acontecer mesmo. As universidades estão inseridas com os empresários, tem uma troca muito grande. Você ganha créditos tributários se você contrata pessoas da universidade para trabalhar na sua empresa. Então eles incentivam muito isso. O engenheiro canadense, ele ganha talvez 20, 30% a menos do que um engenheiro americano, mas o nível técnico é igual. Você pega um pessoal de alto nível técnico. Outra coisa que facilita o câmbio canadense, o dólar canadense e o dólar americano, o canadense é 30% mais barato. Então tudo isso ajuda em você colocar a empresa lá. Aí a Bolsa do Canadá tem, sei lá, 4 ou 5 mil empresas listadas, a americana tem milhares, né? Então o canadense, ele começou com a Bolsa na área de mineração. Sei lá, mais de 80% das empresas do mundo de mineração são listadas no Canadá. O Canadá ficou conhecido por causa disso. Mas aí eles criaram uma área de venture capital para empresas startups. Então você pode ingressar na bolsa, levantar capital, sendo uma startup, porque o canadense gosta disso, né? E tem todo tipo de tech lá, health tech, clean tech, fintech, todo tipo de energia sustentável que eles gostam também. Então eles apreciam as empresas entrando na bolsa, quer dizer, tem uma aderência de investimento grande. Os bancos canadenses são muito sólidos e conservadores em certos aspectos, então ajuda também isso aí. Enfim, o Canadá é fantástico para você ingressar, investir. A parte de visto é muito mais fácil que o americano, porque é por mérito, não é por tipo de segmento que você vai atuar, nada disso. Você tem uma entrevista, você vai entrar e o que você vai fazer pelo Canadá? Eles gostam disso, né? Enfim, é isso. O Canadá é maravilhoso. E tem que enfrentar o frio também, né? Tem que gostar um pouquinho de frio. Tem que gostar um pouco de frio. Porque... e Paulo, hoje, que segmento, que área, que tipo de empresa você enxerga que seria uma tendência no Canadá, por exemplo? A empresa brasileira? Não, as empresas de jogos aqui para jovens, todas estão indo para o Canadá. Já estão entrando na bolsa. Forte. Sim. Você entra no Canadá, que é mais fácil entrar, a parte de governança é menos rígida que a americana, mas uma vez você entra lá, é fácil você entrar no mercado americano. Entendeu? Então... pode ser uma porta de entrada. É uma porta de entrada para depois você entrar no mercado americano. Mas, por exemplo, você está em Toronto, sei lá, um raio de 1.000 quilômetros, você tem um PIB de trilhões, entendeu? Uma coisa... Então, você estando ali, você pega Nova York, pega Boston, sim, você pega todo o norte, leste americano, né? Você pega todo aquele pessoal consumidor forte, né? Então, isso aí, mas eu tenho visto empresas de jogos, mineração também está indo, continua indo, empresas até menores de mineração. Não só as Votorantins e as Vales, mas empresas menores, né? Eu acho que tem 40 empresas brasileiras listadas lá na Bolsa Canadense, de, sei lá, quase 5 mil. Hoje está girando 4 trilhões de dólares canadenses a Bolsa, deve passar até a Bolsa de Londres por causa do Brexit, que eles saíram da Comunidade Europeia. Então o Canadá está avançando mais do que uma Bolsa de Londres. Pouca gente sabe disso, porque o Canadá não divulga muito isso, né? Então, e também o dinamismo deles todos de aceitar
diferentes segmentos, né? O pessoal fala de cannabis, né? Tem um preconceito, né? Mas os americanos listam as empresas envolvidas na área de cannabis no Canadá, porque não tem uma área para eles nos Estados Unidos. Hoje o Canadá, então, seria a maior oportunidade para as empresas brasileiras? Eu acho que sim. O pessoal fala de Portugal, eu vejo Portugal como se fosse o Miami de 30, 40 anos atrás, os brasileiros indo para Miami, sabe aquela coisa? Eu acho que Portugal está muito com questão da facilidade da língua. Então, tem essa facilidade. O clima. Então, mas eu acho que Portugal tem que ser uma abertura para você entrar na Europa. Sim. Entendeu? Então você monta um serviço ou uma empresa lá, uma indústria que vai exportar para a Europa, não vai ficar localmente, entendeu? Porque o consumo de português é muito baixo, né? Não dá nem para você comparar com nada, entendeu? O salário mínimo perto da Europa é baixo, então você tem que vender para a Alemanha, para os países do norte, Suécia, a Noruega, Dinamarca, até a própria Inglaterra, né? Então, que tem um consumo, um poder de compra maior. Sim. E assim, Paulo, o que você... Vamos fazer um exercício de futurologia. O que você vê de tendências aí para os próximos anos nesse mercado de internacionalização das empresas brasileiras? Eu acho que, mesmo com os desafios locais que nós temos de burocracia, de desorganização do setor público que não ajuda o privado, eu acho que mesmo assim as empresas brasileiras elas estão crescendo em todos os segmentos, né? Então, e o Brasil é monstruoso, o Brasil é o tamanho dos Estados Unidos, se você tirar o Alasca e o Havaí, entendeu? Então é uma coisa, só que é bagunçado, né? O Brasil é bagunçado. Por quê? Porque o próprio sistema fez isso tudo. Então, o empresário brasileiro realmente é vencedor, medalha de platina, não é nem de ouro para ele. E ele sabe que se ele não for para fora, ele pode ter problema no futuro. Não só de competição de fora para dentro, mas também dessa transição do mundo, né? Do governo Trump, dos governos na Europa, né? Coisas acontecendo na Ásia, a China cada vez mais internacional e comprando tudo. Você calcula, você tem uma fábrica aqui que compete com uma fábrica da China. Você vai perder, né? Vai perder. Porque, vai perder. Primeiro, a China consome ela mesma tudo, se ela quiser. Sim. Mas eles têm a vontade de crescer no mundo. Então, eles levam os produtos para o resto do mundo. Aí chega aqui, o seu maquinário é velho, o imposto é gigante, né? Então o chinês já vem com um produto barato. Hoje em dia a China, antigamente era tudo Xing Ling que eles brincavam, mas hoje em dia a China tem produtos de altíssimo nível, né? Sim. De altíssimo nível. Então, se você quiser tecnologia, comprar com tudo, acabou. Automotivo. Então, acabou, esse negócio já era. Que a China só faz coisa ruim. Não é isso mais, entendeu? Não é como 30, 40 anos atrás. Agora a China veio para valer, né? Então o cara faz foguete, né? Sim. Entendeu? Então o exército deles é um dos maiores do mundo, né? Então você tem tecnologias de ponta, né? Então, se o brasileiro ele sabe disso, e ele sabe que se ele não se preparar, a marca dele vai desvalorizar, ele vai ter concorrência mundial. Eu acho que tem que ter uma pressão também dos empresários, das Fiesps da vida, até a associação comercial em cima do governo para melhorar essa parte de burocracia, burocracia, como você estava falando, né? E porque senão a gente não vai conseguir competir. Outra coisa também que eu acompanho muito eventos na Fiesp, uma coisa que o Brasil tem que forçar mesmo é essa parte de cursos técnicos. O SESC, o Senai, né? Porque o americano, todo mundo pensa que ele tem faculdade, o americano tem curso técnico. Todo mundo, minha família, por exemplo, todos meus primos nunca ficaram desempregados, porque todos eles tiveram curso técnico. Então o americano ajuda muito nisso, entendeu? Enfatiza isso. Então o Brasil tem que... Porque como você tem um gap, né, entre as classes sociais, e aí
o aluno vai para uma escola e aí a escola tem problema, aí ele sai da escola, vai trabalhar, quer dizer, ele não consegue se desenvolver pessoalmente. Então vai fazer um curso técnico. Sim. Vai fazer um curso técnico, por quê? Você vai trabalhar na GM, vai trabalhar na Embraer, vai trabalhar na indústria de tecido, você nunca vai ficar desempregado. A Alemanha também trabalha muito essa questão do... Muito, eu estive na Alemanha algumas vezes, em fábricas lá, impressionante. A diferença também na Alemanha é interessante, né? O salário do CEO, que às vezes é PhD, e o do cara de chão de fábrica, é muito pequena. Entendeu? Diferente dos Estados Unidos, do Brasil, né? O CEO nos Estados Unidos ganha não sei quantas vezes mais do que o cara de piso, né? Sim. Mas você vê até as comparações, né? Isso eu vi no restaurante, a qualidade da mão de obra e a eficácia da mão de obra, né? Então, você vai no restaurante aqui no Brasil, você vê um restaurante de, sei lá, 50 lugares, você vê 30 garçons, você vê não sei quantas pessoas na cozinha. Nos Estados Unidos era 1/3 disso. Então a eficiência da mão de obra no Brasil, nós estamos, é muito ruim, né? O homem-hora, né? Sim. É muito ruim a produtividade homem-hora. Então você tem a Alemanha, que é super eficiente, você tem os Estados Unidos, não todos os estados, mas em alguns segmentos super eficientes, né? Na Ásia nem se fala, né? Se você não for eficiente, você cai fora, porque tem uma fila de gente querendo emprego, né? Então você pode selecionar. No Canadá é eficiente, mesmo eles pintando esse negócio de serem socialistas, mas eles são eficientes, né? Você tem a Bombardier, tem empresas canadenses que competem, né? No mundo inteiro, né? Compete com a Embraer, né? Sim. Agora, você tem estrelas, né? A Embraer conseguiu sobreviver a todos os governos sendo bombardeadas e está aí no mercado. Parece que ontem fechou 20 bilhões de reais de contratos no mundo inteiro. Quer dizer, é uma estrela, né? A Embraer é uma estrela. É uma estrela brasileira. Eu tive num evento com o Nizam Guanais, alguns anos atrás, ele falou uma coisa interessante, que o Brasil não consegue criar uma marca internacional. Você vai para Davos, não tem uma marca brasileira. Você vai para o US Open, não tem uma marca brasileira. Você vai para uma feira não sei aonde, não tem uma marca brasileira. Então ele ia criar uma empresa para levar as marcas brasileiras para fora do Brasil. Quer dizer, é fantástico isso. Entendeu? Porque você tem que ter marcas que a gente... É que nem o Pelé, né? Você colocava o Pelé, você sabe que é do Brasil. Sim. Então, aí tinha o Café Pelé, tinha aquela coisa, e ele realmente conseguiu vender esse nome para fora. Mas quantas marcas nós temos? Pouquíssimas. Poucas. Mesmo algumas empresas grandes que nós temos aqui, de uma certa forma internacionais, que têm produtos internacionais, não conseguem internacionalizar a marca brasileira. Eles não conseguem se vender. Não conseguem. E no Nizam Guanais está ganhando dinheiro com isso. Olha aí. Ele criou uma empresa para vender as marcas brasileiras no mundo. Sensacional. Então tem que ter, tem que ter na feira de diamante, tem que ter um diamante rosa do Brasil, que tem um nome, entendeu? Eu acho que isso é importante. Por exemplo, você fala em chinelo, você vai pensar em quem? Havaiana, né? Mas lá fora eu não sei se conhece a Havaiana, né? Não é como Coca-Cola, o McDonald's, né? Quer dizer que você... O que vem à mente quando você fala em refrigerante? Coca-Cola, né? Sim. Então, fazer a barba, Gillette. Então a gente não conseguiu criar... Quantos anos tem a indústria brasileira? Sei lá, 70, 80 anos, menos, né? E quais marcas que você lembra, né? Que tiveram sucesso, sabe? Uma forma... nada, né? Quer pontuais, dizer, né? Pontuais. Você viu, a Chevrolet é uma marca da GM. No Brasil, virou uma marca só Chevrolet mesmo, né? Então, os americanos conseguiram colocar isso na nossa cabeça. Sim. GM não é GM, é Chevrolet. Chevrolet. Né? Então isso é fantástico, quer dizer, a gente não teve isso e a gente perdeu muita oportunidade também. Eu acho que até atletas brasileiros
profissionais brasileiros reconhecidos lá fora, o governo brasileiro tinha que ter usado esse pessoal para poder vender o Brasil, né? Sim, mas eu acho que ainda dá tempo. Não, tudo dá tempo, eu acho, mas tem que ter uma pessoa para fazer isso, Sim. né? Teve um festival de Cannes aí, uma diretora brasileira foi lá, foi recebida pelos amigos do exterior lá, né? E aí eles estavam, os jurados lá, amigos dela, estavam brincando de falar, fazer batuque, cachaça, né? E ela chegou, pô, vocês lembram do Brasil, só pensa nisso, mas é o que vocês vendem. Vocês vendem o carnaval, aí você vende a cachaça, a caipirinha e o futebol. E o samba, né? E aí é isso aí. Então tem que mudar isso. Isso aí tem que mudar. Outra coisa que é terrível é a parte de turismo sexual, né, no Brasil. O Brasil é conhecido no mundo. Então você pega linhas aéreas que saem da Europa, dos Estados Unidos, só com homem e vem para cá. O Brasil tinha que barrar. Chegou, pode voltar. Porque isso criou uma coisa no Nordeste, então é terrível. Eu fui em hotéis lá, só tinha homem, europeu e americano. Para turismo sexual. Tudo com menores de idade, porque elas não têm condição de renda, não tem nada, né? Então vão se prostituir. Então tinha que fazer a propaganda em todos os aeroportos lá de fora, dizendo: se você vai fazer turismo no Brasil sexual, não venha. Não venha. Não queremos você. É porque aquilo, né? Infelizmente tem alguém lucrando com isso. É uma máquina, né? Como droga, como arma, como tudo, guerra, né? Então, jogo. Mesma coisa. Sim. Então, por exemplo, o jogo. Você é a favor do jogo? Eu sou totalmente a favor. Por quê? Você pega vários estados americanos que foram criados com jogo. Eu sempre fui muito para Nevada, para Las Vegas. Meu avô tinha casa em Las Vegas. Então, já fui para Las Vegas 1000 vezes, sei lá. E ficava meses lá com meu avô. A gente ia pescar, ia acampar. Então, criou com jogo. Porque tem a máfia, todo lugar vai ter máfia. Não vem com papo. Então, mas você tem que criar regras rígidas. Tem cassino nos Estados Unidos inteiro. O pessoal pensa que só tem Atlantic City ou Las Vegas. Onde tem as tribos indígenas, os empresários montaram o cassino, porque as tribos são independentes. Então, aqui no Brasil, os índios estão morrendo de fome, deveriam deixar criar cassinos, porque sustenta a tribo. A molecada vai para a escola, cria emprego. Pô, eu vi em Las Vegas um índio dirigindo Rolls Royce. Olha só. Por quê? Porque lá no meio deles, na tribo, tinha cassino. Tem cassino. Então você vai lá. E é ótimo cassino, não é bagunça. É um cassino normal, o cara ganha dinheiro, paga imposto. O americano adora, você paga imposto, você pode funcionar. Então o Brasil tinha que ter isso. Em contrapartida, como o cassino no Brasil é proibido, a gente vê o brasileiro ou ilegal, ou o brasileiro indo pro Uruguai. Vai para Las Vegas. Vai para Las Vegas. O brasileiro descobriu Las Vegas, né? Então eles estão indo muito lá. Tem missões para jogar lá e o pessoal se divertir. E ficar no cassino Las Vegas é muito barato, porque eles querem que você jogue. Então o quarto é barato, a comida é barata. Então, muito barato. Você come super bem e você se hospeda super bem e você vai gastar no jogo, na roleta. E você vai perder. Né? Então, eu ganhei algumas vezes, mas é 1 em 1 milhão, é loteria, né? Então, eu ganhava. Meu avô sempre falou: você aposta $100 e para. É só para se divertir. E é isso, a gente. E os espetáculos. Você tem gente do mundo inteiro lá cantando, circo. Se você ficar uma semana em Las Vegas, você não vai parar. Você vai em shows, nos melhores restaurantes. É fantástico. É um lugar, e é um lugar feio, porque é deserto. Não tem água. A água está acabando, então eles têm que pegar água de outros estados. É uma bagunça lá, mas você vai para lá, cresceu muito. Meu avô teve que mudar de casa várias vezes. Ele morava mais no centro, aí começou a ir para fora, porque foi valorizando, ficando caro você morar no centro, então as pessoas foram indo para o subúrbio, né? Mas lá, e você passeia no deserto, você tem toda a parte indígena,
Você vê até isso, Sim. o índio brasileiro é diferente do americano. O americano mexe muito com metal, com prata e pedra. O índio nosso é cesta, é coisa de cerâmica, né? Que não tem valor agregado. É um valor muito baixo. Muito. Muito baixo. Então é uma pena, quer dizer, mas eu acho que o governo brasileiro devia liberar logo isso aí. E no Nordeste, você ia acabar com a pobreza. Sim. Você coloca cassino lá, É verdade. vira Mônaco. Com certeza. Você tem, sei lá, o Brasil tem 8 mil quilômetros de praia, né? Lá deve ter o quê? Uns 4 mil, né? Pô, você imagina, né? E são as praias mais lindas do mundo. Sim, você junta cassino, sol, praia. Funciona o ano inteiro bem. Sim. Não tem neve, não tem nada. Las Vegas é gelado. O deserto é gelado. O ano inteiro. Olha só. Então, lá não. Lá no Nordeste é maravilhoso. Sim. Agora não pode ter o turismo sexual, que vai aumentar. Uhum. Com o jogo, vai aumentar. Vai aumentar. Se você não barrar. Verdade. Paulo, deixa eu te fazer aqui mais uma pergunta. Que conselho você daria para o empresário que te procura hoje, querendo internacionalizar a empresa dele? É aquilo que eu falei antes, você tem que fazer um dever de casa, você tem que ter a sensibilidade de saber que você vai competir lá fora com leão, né? Com tigres, leão, a selva toda em cima de você. Então você tem que... Não adianta você pensar que você é único, que você só você tem aquele produto. Eu ia visitar startups, eu ia nessas, né, as universidades, você tem aqueles rounds de startups, o pitch, né? Uhum. Aí o cara chega, pô, olha aqui, só eu tenho isso aqui. Aí você entrava no Google, tem mais 10 empresas. E o cara já desmoronava, né? Sim. E ele queria tanto por aquilo. Eu falei assim, cara, você tem que ser parceiro. Ninguém vai te pagar para você ficar trabalhando e não saber para onde vai. Sim. Né? Então, essa mentalidade... Isso é uma coisa interessante. Eu estava em São Francisco, num restaurante, tocando no restaurante, ficava 18 horas por dia no restaurante. Chegava um cara de skate, você não dava nada, hippie, de skate, entrava no restaurante. Paulo, quero 30 lugares. Reservava lá, por quê? Ele era uma startup, já tinha feito o lançamento em bolsa, tinha 500 milhões de dólares na conta, e já estava indo para o segundo round para levantar mais dinheiro. Aí ele me chamava, Paulo, você que gosta de saber as coisas, olha aqui, pegava um papel, escrevia lá, mandava para o advogado, vai para a bolsa. Então, aqui você vai nos hubs de startups, eles têm medo de mostrar para você, eles acham que você vai roubar a ideia deles. Sim. Então a mentalidade brasileira é essa, é a lei de Gerson, a malandragem, entendeu? E isso contamina desde do cara na escola, lá no primário, até virar empresário. Ele tem medo de tudo. Ah, vamos assinar um NDA. NDA é papo, pô. Se eu quiser te burlar, eu vou te burlar. Posso assinar o documento que for. Se o cara é vigarista, ele vai ser vigarista. Vai querer copiar você e tal. Então eu falava para os startups aqui no Brasil... Se você não me mostrar o que você tem, eu não vou poder nem pensar em te ajudar ou trazer um investidor, porque você tem que abrir o jogo, cara. Uhum. Então, como é que eu vou te vender sendo que eu não sei o que então eu tô vendendo? você vai CETEC, que fica dentro da USP, que é um centro de tecnologia lá para startups, você vai lá, de cada 10 startups, 9 morrem. Porque os caras não têm, eles ficam escondendo, entendeu? O cara quer ficar naquele negócio de ficar fazendo pesquisa e um dinheirinho da USP ou de algum polo de investidores, não vai para lugar nenhum. Nos Estados Unidos não, a coisa é vibrante. Eu fui para Stanford, coisa, porra, vale tudo, entendeu? Os caras querem, eles vão te mostrar tudo e vão te responder qualquer pergunta. Não tem esse jogo de esconde-esconde. Não tem. E existe um momento ideal para a empresa querer internacionalizar? A empresa tem que estar madura, tem que ter musculatura financeira, entendeu? Eu falo de startup, mas não é qualquer startup também, né? Você tem que estar já com um certo faturamento, entendeu? Não basta ter uma ideiazinha não adianta. Isso aí é pegadinha que não vai pegar ninguém, né? Por exemplo, franquia. No Brasil é uma piada. O cara monta uma empresa
e já quer fazer a franquia no dia seguinte. Sim. Sem saber o que é franquia, sem ter um histórico, nada. Nos Estados Unidos, a franquia tem mais de 100 anos. Começou como o Brasil, tinha 10 mil franquias, hoje tem 1.000. O Brasil ainda tem 3.000 franquias. Entendeu? E está encolhendo, está se profissionalizando. Então, mas você ainda vai nas feiras de franquia, tem cara que tem 300 franquias e não tem a dele. Ele não acredita no produto dele. Ele não tem a dele e conseguiu. Então virou uma prostituição franquia também. Sim. Então, o brasileiro quer fazer franquia nos Estados Unidos, eu falo para ele, você não vai dar uma de brasileiro lá. Você vai ter que montar várias lojas, vários negócios seus, para mostrar pro americano que você é sólido, que o seu modelo de negócio funciona. Não adianta você chegar lá e já querer fazer franquia que não vai colar. Muitos brasileiros fizeram isso e se deram mal. Sim. Conheci várias marcas. Então, isso é importante, o brasileiro ter em mente isso aí. Além de toda a parte de ser maduro, ter uma tradição, né? Então, você acha que a Embraer montou a fábrica lá à toa? Não. Mas já tinha, sei lá, 100 anos a Embraer, 70 anos, não sei nem quantos anos tem a Embraer, acho que tem 60 anos, né? Mas era uma empresa sólida, né? A Embraer pode montar em qualquer lugar do mundo uma indústria, uma planta, né? Verdade. Paulo, adorei esse bate-papo. Você vê que passa rápido, né? Passa bem rápido. E assim, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, quiser contratar os teus serviços, como é que faz? Você pode entrar em contato comigo pelo meu celular, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? 11 999 44 8186. Pode me procurar nas redes sociais aí, tipo LinkedIn, né? Coloca Paulo Biggers, Biggers, Paulo Biggers. Aí você vai ver lá meu perfil, vai ver meu histórico profissional, né? Quer dizer, saber um pouco mais sobre mim, né? Então, basicamente é isso. E tem história lá, viu? Tem história. Muita informação lá. E como meu pai dizia, você pode até não ter dinheiro, mas se você não tiver credibilidade, você não vai para lugar nenhum. Então, e você tem bastante. Graças a Deus. Graças a Deus. E sou amigo de todas as empresas e indivíduos que fazem o que eu faço. Porque eu já trabalhei em parceria com eles. Isso que é importante. Porque sozinho você não vai conseguir. Então, e os meus principais parceiros também são advogados, são os contadores, são os auditores que conhecem a empresa, sabe que a empresa está no ponto de ir para fora, né? Sim. Tá bem financeiramente, tá bem na parte administrativa, né? Você tem um CEO, um CFO, você tem um operacional, porque se você quiser listar na bolsa, você vai ter que ter tudo isso, né? Sim. Senão não tem jeito. Não tem como. Não tem. Paulo, muito obrigado. Obrigado a você pelo seu tempo aí, pela poder falar um pouco do que é internacionalização e um pouco da minha experiência, e eu estou sempre à disposição. Vou te convidar mais vezes. Estou esperando. E você que nos acompanhou aqui até o final, se interessou em internacionalizar sua marca, a sua empresa, em aproveitar, morar nos Estados Unidos, morar no Canadá, até mesmo em Portugal, tá nos seus planos? Então vamos lá, procura o Paulo Biggers. Ele tem 25 anos de experiência, não é pra qualquer um não, hein? E você que gostou também, aproveita, compartilha com várias outras pessoas que são empresários, que têm este sonho de viver fora, de ter a empresa fora. Com certeza daqui desse podcast terão muitas informações que vão ali amadurecer esse sonho. Aproveito vocês para convidá-los a seguir o nosso podcast, seguir o nosso canal, ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Os cortes depois irão lá para as minhas redes sociais. Também
Esse podcast está lá na programação da Croma Mais TV. Segue lá www.cromatv.com.br. E eu vou ficando por aqui. Até uma próxima!